Salve nação, saudações! Temos aqui a entrevista coletiva do nosso treinador Felipe Luiz para falar da vitória do Mengão, Flamengo 1, Internacional 0, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. Temos a vantagem do empate no jogo da volta, hein, galera? Vamos lá pro vídeo? Deixa o like para ajudar, se inscrevam e ativem o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Bom, primeiro tempo, ressaltar, excelente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais. Não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu, né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos aí momentos de posse esporádicos, mas é verdade que caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente ou felizmente. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui. O teu próximo adversário é o de hoje e depois, na semana que vem, também é o de hoje. O que esse jogo de hoje pode mostrar para você, para o jogo de domingo, que é uma competição diferente, o Flamengo é o líder do campeonato, e para a volta na semana que vem? Você já falou um pouquinho da vitória, do placar e da vantagem. Eu queria saber de você se tudo que foi hoje aqui, para a quarta-feira que vem, foi suficiente para você. O suficiente em que sentido, desculpa? Em termos do placar e da vantagem que o Flamengo está levando para o jogo da quarta-feira. Então, primeiro, começar por essa pergunta, para mim não, claro que queríamos fazer um resultado melhor, mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem, e conseguimos uma vantagem, conseguimos ganhar vencer e dominar uma grande equipe, como é a do Inter, né? Que tem uma forma de jogar também de controle de jogo, de volume, de posse, e no final das contas a gente teve mais, só que não se traduziu em gols. Portanto, eu acho que foi um resultado justo e vamos com essa vantagem mais na cabeça, vamos ir para vencer o jogo, porque foi a mesma coisa que em todas as vezes que nós chegamos com vantagem nas competições, diga-se na Copa do Brasil do ano passado, na final, e fomos para vencer. E esse não tem que ser o nosso pensamento. Não lembro. Domingo? Bom, domingo, como você falou, temos esse jogo de domingo primeiro importantíssimo, onde o Campeonato Brasileiro, somos os líderes, como você disse, temos que tentar defender essa nossa colocação. E vamos ver como a gente prepara, quem se recupera bem para poder jogar domingo, para poder, como eu falei, ir para vencer os dois jogos. Esquerdo, se eu não estou enganado, acho que desde que o Bruno Henrique se tornou réu lá na Justiça Comum e também veio a denúncia para ele aqui na Procuradoria do STJD, acho que você não comentou sobre, enfim, o assunto, mas o fato dele ter, agora formalmente ter sido acusado, ter agora um processo em curso no STJD, o que mudou
ou se é que mudou alguma coisa no tratamento que você tem cuidado com ele, enfim, dessa dinâmica de um caso de acusação de apostas, que é sério, ele não está envolvido no estelionato, mas foi pela manipulação. Como é que vocês estão gerindo essa questão de ter um jogador que está sob esse escrutínio agora no elenco, enfim, colocando para jogar também como capitão? Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Felipe, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Roger, há pouco aqui, falou que trabalhou com as duas possibilidades de escalação do Flamengo, né? Ou o Pedro ou o Bruno Henrique, e quando saiu a escalação procurou ali fazer o ajuste necessário. O Inter era o que você imaginava em termos de escalação e também em termos de comportamento dentro de campo. E esse Inter do segundo tempo, como é que você pretende controlar lá em Porto Alegre? Era a escalação parecida com o que a gente esperava. No final das contas vaza tudo lá e aqui, né? Então não tem muito mistério enquanto a isso. Tentei segurar ao máximo a escalação do Bruno e foi puramente em plano de jogo em função do que eu acreditava que poderia encontrar no campo e como poderia explorar melhor o jogo contra o Inter, a entrada do Bruno e a saída do Pedro da equipe. Ainda tenho que analisar o jogo com calma, ver o que aconteceu, mas eu acredito que tem muito, além de ter mérito do Inter, tem muito demérito nosso nessa nossa queda do segundo tempo. Acho que tem muita coisa nossa mesmo, de detalhes. Pera aí, galera, deixa eu arrumar essa tela aqui, cara. Vamos lá. Micro para corrigir, para a gente poder sair dessa pressão que o Inter fez no segundo tempo. Felipe, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre essa queda de rendimento no segundo tempo, até você citou a questão de demérito também do Flamengo. Eu queria levar isso para um pouco mais amplo e juntar os últimos jogos, né? O Flamengo tem feito um tempo muito bom e um outro tempo nem tão bom assim. Eu queria entender contigo se você entende que ainda falta encontrar esse equilíbrio nos dois tempos, ou se de fato é só mérito do adversário. E eu sei que com as contratações, como é a torcida do Flamengo, sempre espera um Flamengo que faça mais gols, né? E recentemente o Flamengo tem até vencido os jogos, mas não tem conseguido esse placar mais elástico, fazer mais gols, ganhar de uma diferença maior, digamos assim. Você acredita que o Flamengo pode chegar ainda nesse patamar de vencer os jogos com mais tranquilidade, ou pela competitividade desse momento da temporada não é algo tão fácil assim? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Não sei que outro time também roubou pontos, o próprio Mirassol, que empatou com o Palmeiras fora. Ceará, então, o Ceará acho que venceu o Santos, o Cruzeiro também foi. Então, não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal. Não existe. É claro que existe algumas super equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário assim, mas no final das contas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Existem muitas coisas que fazem a equipe oscilar, muitos fatores externos que fazem a equipe oscilar, como viagem, lesões, o adversário principalmente. Então, claro que ganhar não é fácil. Eu valorizo cada vitória, mesmo que seja de 1-0, valorizo muito e espero que o torcedor também. Não me lembro o que tu falou no começo já. Sobre o equilíbrio dos dois tempos. O Flamengo tem talvez outro tempo nem... assim, difícil diagnosticar, porque eu também acho que são vários fatores, né? Primeiro, é muito difícil para um treinador, quando você faz um primeiro tempo perfeito, ou quase perfeito, com poucos erros e poucos ajustes a fazer em cima do que aconteceu no primeiro tempo, sabendo que o treinador adversário vai mudar, só que eu não sei o que ele vai fazer, não sei que sistema, que estratégia, que trocas que ele vai fazer, então não tem como falar para os jogadores o que vai acontecer. E muitas vezes eles mesmos têm que resolver dentro do campo, isso demora tempo,
E aí tem vários fatores que podem acontecer, mas uma das coisas que acontece basicamente é isso. O treinador adversário muda no segundo tempo, a gente não prepara e até encontrar esse equilíbrio passam minutos e no final das contas o resultado, como eu falei, a favor faz com que o time se feche um pouco. Queria pedir para vocês fazerem, cada um fazer uma pergunta, tá? Senão vai tirar de outro. Felipe aqui, Thiago Lemos, GE, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, enfim, a gente viu a torcida estava com muita expectativa de ver a estreia do Carrascal, ele entrou na reta final, queria te pedir para você fizesse uma avaliação do que você viu dele nessas primeiras impressões, você sentiu que ele estava um pouco nervoso? Obrigado. Bom, um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade, né? Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo onde nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo também um pouco mais da posição que a gente pensou desde o começo para ele, e porque talvez por querer também mostrar a qualidade que ele tem, ele acabou perdendo bastante a posição e não gerando as situações que a gente imaginava para que pudesse ser mais determinante, né? Então, temos um jogador com muito talento aí no nosso elenco, vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nesses anos aí que vem pela frente. Felipe, aqui, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Hoje foi a 40ª vitória sua, né, sob o comando do Flamengo. E a gente viu que, como você não pôde contar com a Arrascaeta, conseguiu encaixar muito bem o time no primeiro tempo ali, usando o Luiz Araújo, o Plata, né, revezando algumas posições. Você acha que a gente pode esperar esse time mais vezes em campo sem o Arrascaeta? Ou o Arrascaeta volta já na próxima partida? Sempre penso em função do que eu imagino para um plano de jogo e o que o adversário nos vai proporcionar dificuldades para a gente atacar. Então, se em algum momento o Arrascaeta já ficou no banco, e essa dupla que jogou hoje, que Bruno e Plata jogaram na final da Supercopa, por exemplo, fizeram um jogo extraordinário, jogaram juntos. Tem uma relação socioafetiva muito boa entre eles se procuram muito, se entendem muito bem e não existe ninguém insubstituível. Agora, nós estamos falando do que é provavelmente, do lado do Caio Jorge, esse ano, o melhor jogador do Brasil, né, que é o Arrascaeta. Então, estamos falando de um craque diferenciado, que temos que tentar tirar o máximo de rendimento dele e deixar ele sempre fresco para poder performar da forma que ele está performando. Felipe Gil, Rádio Esperança Gigantes Esporte, boa noite, parabéns pela vitória. Felipe, conversando com os torcedores na parte externa do Maracanã, eu percebi que muitos se preocupam com o Flamengo, quando vê um Flamengo que joga muito horizontal, às vezes está depois do campo ali com a bola, mas recua para o meio, depois volta para o Rossi, né? Muita gente meio que falando isso, eu percebi, hoje já de algum tempo já vem falando. E hoje eu percebi um Flamengo mais agudo, um Flamengo que você com certeza treinou para isso, né? Bolas mais longas. E quando o Flamengo vem assim, eu vejo um time muito mais perigoso e também mais veloz, né? Porque eu acho que um Flamengo com a qualidade de jogadores que tem, saindo com uma certa rapidez, pode surpreender o adversário. Então a minha pergunta está dentro desse contexto. Você acha que o Flamengo que você quer é um Flamengo mais veloz ou mais cadenciado mesmo, como você tem trabalhado? Obrigado. Boa pergunta. Eu penso sempre no que são as características dos jogadores que eu tenho. E não posso pedir velocidade para jogadores que não são velozes, né? Então, dependendo dos jogadores que estão no campo ou que eu tenho disponível, ou que eu tenho pensado para um plano de jogo determinado, a gente faz o plano de jogo. Então, eu sempre penso em potencializar as características dos jogadores que eu tenho na equipe, né? Então, por exemplo, se eu tenho o Arrascaeta, que é um jogador de bola no pé, de jogar entre linhas, de girar, de se associar, eu não posso pedir para ele ficar atacando o espaço, porque eu vou tirar a característica dele e eu vou matar ele depois para fazer outras coisas. Então, eu adapto sempre o que são as características dos jogadores para o modelo de jogo. Em função da pergunta que você começou a falar sobre a preocupação do torcedor, eu entendo, mas o jogo, os espaços estão onde o adversário nos concede o espaço. Se o adversário não concede espaço por dentro, nós não vamos entrar por dentro. Nós temos que circular a bola de lado a lado,
e de uma forma que talvez o torcedor goste menos, que é em U. Se o adversário espera dentro da área, não tenha espaço para atacar, não vamos poder atacar espaço. É outro tipo de jogo. Então, nosso time sempre vai jogar, nosso time, todos, vão jogar em função dos espaços que o adversário nos conceda. Ninguém consegue marcar tudo, então eu sempre penso o futebol dessa forma. Ouvimos aí o Felipe Luiz sobre vários... Tá aí, galera, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, até onde deu, né, cara? Porque a gente tá usando aqui as imagens da ESPN Brasil. Deixa eu ver se eu consigo em outro lugar a continuação. Infelizmente não consegui, galera, foi cortado aqui o final. Bem, cara, primeiro tempo foi legal, gostei, viu? Foram 8 finalizações, né? E um gol marcado. Já no segundo tempo foi bem decepcionante. O Flamengo no segundo tempo finalizou bem pouquinho, ó, até anotei aqui, ó. Segundo tempo, hein? Foram 59% de posse de bola contra 41%. Grande chance, 0 para os dois lados. Total de chutes, o Flamengo chutou 2 vezes no gol, tá? E o Internacional 4, isso no segundo tempo. Defesas do goleiro 2-1, né? Escanteios, 0 escanteio para o Flamengo e 5 para o Internacional. Passes, 317 para o Flamengo e 212 para o Internacional. Já no primeiro tempo, olha só como que foi diferente. 73% de posse de bola para o Flamengo, muita posse de bola. Grandes chances, 1 e fez um gol, né? Total de chutes foram 8-1. Defesa do goleiro, o Rossi não fez nenhuma defesa no primeiro tempo e o Rocher fez 2, né? Escanteios, 4 escanteios para o Flamengo, 0 para o Inter. E trocação de passes, 333 contra 122 no primeiro tempo. Desarme, 7-12. Faltas, tiros diretos, 8-4. Então o Flamengo no primeiro tempo sobrou. No segundo tempo, o que aconteceu? O Internacional mexeu e eles pensaram o seguinte: estamos perdendo, vamos para cima, né? O Flamengo tinha que ter aproveitado, cara, e ter feito o segundo gol, né? Só que, assim, eles queriam fazer, mas não conseguiram, lógico. O Luiz Araújo até teve uma chance no segundo tempo, já no final do jogo, só que chutou em cima do goleiro, né? Ele fez uma boa defesa, mas o Flamengo jogou legal no primeiro tempo, amassou 73% de posse de bola e não conseguiu fazer mais de um gol, né? Conseguimos com uma bola parada. Foi melhorar um pouco depois que entrou o banco de reserva, né? Entrou o Carrascal, fez a estreia, entrou o Cebolinha, entrou o Pedro e mais um jogador... o Varela, né, tinha entrado também. Mas, galera, a vantagem de um gol é melhor do que nada, né, cara? Porque se fica 0-0, daí seria terrível, né? A gente perdeu para o Atlético Mineiro, cara, e fomos para Belo Horizonte e o Flamengo conseguiu ganhar lá, né? Então, assim, tudo é possível no futebol, galera. O Flamengo tem a vantagem do empate melhor do que nada, então vamos nos agarrar nisso daí. Agora, eu acho que o Flamengo vai ter que poupar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Se repetir o mesmo time domingo, depois não vai ter perna para correr na quarta, daí é perigoso. Porque o Internacional também vai poupar fim de semana, então o Flamengo deve poupar, cara. Eu penso assim, os dois times devem jogar com time reserva no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, para poder jogar com força máxima e intensidade no talo na quarta-feira que vem. O Flamengo vai ter que poupar para fazer isso. Senão, é perigoso. É meio perigoso, cara. Um gol só de diferença não é muito, não. É pouco. Beleza? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações. Fui.